A gente começou uma série de mensagens intitulada A Alegria que não termina em cinzas. Há uma alegria que não termina em cinzas, e essa alegria, ela vem de Deus. Há uma alegria que literalmente termina em cinzas. É uma alegria alardeada pela mídia, exaltada pela mídia, propagada pela mídia, chamada carnaval. Ela termina literalmente numa quarta-feira de cinzas, em que, infelizmente, algumas pessoas fazem o ritual das cinzas, que era um ritual para indicar arrependimento, e fazem aquele ritual, infelizmente, sem nenhum sentido. Muitas vezes não há arrependimento, elas já estão se planejando para o carnaval ou a próxima festa. Ou seja, o indivíduo se esbalda no pecado, na bebedice, na prostituição, no cantar e dançar músicas imorais, e aí ele já se programa para na quarta-feira e pedir perdão pelos excessos. Mas ele já está pensando em no próximo ano e de novo. É uma alegria que termina em cinzas. Mas a alegria do Evangelho não é assim. E a gente tem refletido sobre isso. Eu quero ler com os irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Queria convidar os irmãos para lerem esse texto comigo, de maneira alternada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Aqui está o teu povo. O Senhor disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Então, Senhor, por misericórdia e graça, nesta noite, continua a nos alimentar, porque o Senhor disse também na tua palavra: habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-nos com a tua verdade. Abençoa-nos nessa noite. Continua a nos abençoar. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o Novo Testamento é o livro da alegria. A palavra alegrar-se, ela aparece no Novo Testamento 72 vezes. 72 vezes o Novo Testamento registra alegrar-se. E o substantivo alegria, ele aparece 60 vezes. 60 vezes. Ou seja, o Novo Testamento é essa coletânea de livros da alegria. Porque, como nós já vimos, Deus quer que nós nos alegremos, e nos alegremos sempre, sempre nele. Só que
há dias difíceis. Há circunstâncias que as tristezas nos assaltam. E são nessas circunstâncias que a Bíblia, ela não nos diz o seguinte: nessas circunstâncias vocês estarão somente tristes e não haverá nenhuma alegria. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia vai mostrar que o cristão, ele é capaz de viver um paradoxo maravilhoso. Ele é capaz de ser alegre mesmo estando triste. Ele é capaz de ter alegria mesmo na tristeza. Ele é capaz de ter gozo na alma, mesmo quando a sua alma também está angustiada e dos seus olhos correm lágrimas, devido ao sofrimento causado por uma circunstância. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6:10: entristecidos, mas sempre alegres. É essa a vida do cristão. Muitas vezes ele está entristecido, mas ele sempre está alegre. Por quê? Porque mesmo na tristeza, há uma alegria que está no seu coração. Essa carta que nós lemos, ela foi escrita para um povo que estava sofrendo. Um povo que estava sendo perseguido em virtude do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Pedro escreve essa carta, irmãos, para trazer esperança àqueles cristãos. Para que eles, diante de promessas, de realidades futuras, eles pudessem ter esperança. E o apóstolo Pedro, ele vai mostrar que mesmo na adversidade, presta atenção você que está aqui, você que nos vê pela internet, que mesmo na adversidade, o cristão pode ter alegria. Há uma alegria invencível que Deus coloca em nós. Invencível não somos nós somos falhos, nós somos frágeis, mas Deus quer e coloca dentro dos seus filhos uma alegria que nada pode matar essa alegria, nem o luto, nem os dias mais tristes, nem a doença, nem a provação, nem a angústia, nem a aflição, nem o choro. Há uma alegria de Deus na nossa alma, há um rio de Deus que quer fluir no meu e no seu interior. É uma alegria invencível, é uma alegria insuperável, é uma alegria que não morre, é uma alegria que está lá mesmo na tristeza. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esta alegria que não termina em cinzas, a alegria invencível que Deus coloca na alma dos seus servos. E eu queria que você pensasse comigo 3 aspectos olhando para esse texto. Por que que eu e você podemos ter essa alegria? Nesse mundo que vive correndo desesperadamente por alegrias falhas e alegrias passageiras. Pedro vai dizer, nós podemos ter essa alegria, em primeiro lugar, por causa da obra de Deus no nosso passado, por causa daquilo que Deus fez no nosso passado, na nossa história passada, e que atinge a nossa vida até hoje. É isso que Pedro diz no verso de número 3. Perceba que no verso 3, Pedro, ele começa simplesmente exaltando, louvando, elogiando a Deus. E ele vai descrever esse Deus como bendito. Ele vai descrever o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como bendito. E ele continua dizendo que esse Deus, segundo a sua muita misericórdia, ele fez algo. Perceba que
Pedro exalta a Deus. Por que Pedro exalta a Deus? Porque o exaltar a Deus nos fortalece, irmãos. O louvar a Deus nos renova. A.W. Tozer, ele diz que há mais poder em 5 minutos de adoração, há mais restauração em 5 minutos de adoração do que em 5 dias de folia. Então, a adoração a Deus restaura a nossa vida. Às vezes você chega no culto triste, cabisbaixo, preocupado, e você começa a exaltar, adorar, louvar, elogiar, abrir a sua alma, abrir o seu coração, e parece que um fogo vem na sua alma, uma água vem limpando o seu ser, lhe revigorando, porque a adoração renova, irmãos. A adoração nos fortalece. A adoração, de fato, nos restaura. Amém, amados irmãos? E Pedro vai dizer o que Deus fez no passado. Ele diz que Deus, pela sua misericórdia, o que Ele fez? Ele nos regenerou. Pedro vai falar sobre a regeneração. O que é a regeneração, irmãos? É a obra de Deus pela qual Ele muda o nosso coração, a nossa mente e nos dá uma nova vida. A regeneração é esta obra do Espírito Santo, no qual Ele dá vida àquele que estava morto nos seus delitos e pecados. Porque longe de Deus nós estamos mortos. Longe de Deus nós estamos absolutamente mortos. E Pedro diz: bendito seja o Senhor, que nos regenerou, que nos renovou, que nos fez nascer de novo, que nos deu uma vida que nós não vamos perder nunca. A nossa vida biológica, um dia a gente perde. Alguns vivem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100, 105. Mas um dia se perde. Um dia o corpo é sepultado, é cremado e vai aguardar a ressurreição. Mas há uma vida eterna, que Deus colocou dentro dos seus servos. E essa vida, ela é eterna mesmo, em extensão, mas em qualidade. É a vida de Deus, é a comunhão com Deus, e nós não vamos perder isso nunca. Nada vai matar a igreja, nada vai destruir a igreja, porque a vida de Deus está na igreja. E Pedro diz que esse Deus, Ele nos regenerou. E Ele nos regenerou para o quê, irmãos? Para uma viva, olha o texto, verso 3, para uma viva esperança, mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 12, ele diz que o mundo pagão é um mundo sem esperança, mas o cristianismo não. O cristianismo, irmãos, apregou a esperança. Pedro vai dizer nesse texto: nós exultamos. Verso de número 6, ele diz: nisso exultais. Nós podemos ter uma alegria invencível, que vem de Deus, porque Deus nos deu a sua vida, porque Deus nos regenerou para uma viva esperança. Nós não caminhamos para a desgraça, nós não caminhamos para o caos, nós não caminhamos para a derrota, nós vivemos em vitória em Jesus Cristo, e nós estamos caminhando para a glória eterna, irmãos. Há uma esperança na nossa alma, e uma esperança que Pedro descreve, que é viva. A esperança de quem serve a Deus é viva.
E a esperança de quem serve a Deus, ela é segura. Por quê? Porque ela está baseada em algo. Em que ela está baseada? Ela está baseada, volte aí, verso 3, ela está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós podemos ter esperança. E porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter esperança. Pedro continua, e Pedro diz: nós podemos nos alegrar, porque Deus nos deu a sua vida, porque Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Nós podemos nos alegrar, porque a vida eterna está em nós, mesmo que a gente envelheça, e a gente envelhece, mesmo que a gente adoeça, e a gente está sujeito a adoecer, mesmo que a gente morra, e nós iremos morrer, se Jesus Cristo não voltar antes. Mas Pedro diz: há uma vida em nós que nada pode roubar. Mas o texto continua, e o texto vai dizer que nós podemos nos alegrar, não apenas em virtude da obra de Deus no passado, mas também em virtude da obra de Deus no nosso futuro, em virtude daquilo que Deus tem reservado para nós no futuro. Versículo número 4, Pedro vai dizer que a salvação que Deus planejou lá na eternidade, a salvação que Deus realizou no tempo, ela tem uma recompensa. Olha o texto: nós fomos regenerados para uma herança. Há uma herança para nós, e Pedro vai descrever como é a nossa herança. Pedro diz que esta herança, ela é incorruptível, ou seja, ela não apodrece, ela não se deteriora. Toda herança pode apodrecer, toda herança pode acabar, toda herança pode ser roubada, mas a herança de Deus, ela não deteriora. O texto diz que essa herança, ela também é imaculada. O que é que significa isso? Ela é limpa, ela não tem contaminação, ela não tem sujeira. Mas Pedro continua dizendo que essa herança é inacessível. O que é que significa inacessível? Inalterável. Era um termo usado para as plantas, e na poesia significava uma flor que não murcha, uma flor que não perde a sua beleza. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: irmãos, vocês estão sendo provados. Irmãos, está difícil, não está? Irmãos, está complicado, não está? Mas eu queria que vocês se lembrassem que há uma herança para vocês. Há uma herança que ninguém rouba de vocês, nem essa dor, nem esse problema. Há uma herança imaculada, há uma herança incorruptível, há uma herança inacessível, e essa herança, ela está nos céus. Deus vos adotou como um pai adota um filho. E assim como os pais deixam heranças para os seus filhos, às vezes eles conseguem deixar herança material, mas sempre deixam alguma herança de valores, de princípios. Deus tem uma herança para vocês, e uma herança absolutamente maravilhosa. Irmãos, como a gente precisa pensar mais nisso. Porque a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Pedro vai falar uma terceira coisa.
Ele vai dizer: há uma alegria em você, que Deus coloca em você, uma alegria invencível, e você pode se alegrar pela obra de Deus no passado, lhe regenerando, pela obra de Deus no futuro. Ele já reservou uma herança rica, rica, rica. Pense, você é herdeiro do dono do universo. Você já imaginou isso? Você é herdeiro daquele que tem todas as riquezas, e que, usando a linguagem de Abraham Kuyper, não há 1 centímetro dessa terra da qual Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não possa dizer: isso é meu. Usando aquilo que a Bíblia fala no Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa herança é de todos aqueles que são de Cristo, é de todos aqueles que são crentes em Jesus. Mas Pedro diz o seguinte, em terceiro lugar: Pedro diz: vocês podem se alegrar, não apenas pela obra de Deus no passado, não apenas pela obra de Deus no futuro, mas em terceiro e último lugar, pela obra de Deus no presente. Há um Deus que está agindo, há um Deus que está operando, há um Deus que está fazendo. E observe o que Pedro diz no verso de número 5. Pedro, ele vai mostrar que Deus está fazendo o quê? Primeiro, Pedro diz que Deus, ele está guardando o seu povo, ele está protegendo o seu povo. Pedro vai mostrar que a salvação é algo seguro. Salvação não é algo que ganha, perde, ganha, perde. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, depois de amanhã eu estou salvo, daqui a uma semana eu estou perdido. Salvação não é isso. Deus dá a salvação ao seu povo e àqueles que verdadeiramente são dele, e porque são dele, o seguem. Deus mantém essa salvação. A salvação de Deus, irmãos, ela é segura, amém, irmãos? É segura. Por quê? Porque que você ainda é crente. Por que você ainda está na fé? Não é por causa de você, não, você apenas usa os meios de graça, é por causa daquele que lhe salvou. É Deus quem nos mantém de pé. Nós usamos os meios de graça, sim, mas quem nos sustenta é Deus, e é isso que Pedro diz. No verso 5, Pedro diz que sois guardados. Nós somos guardados pelo quê, irmãos? Quem que nos guarda, irmãos? Quem nos guarda, igreja? O poder de Deus. Pedro usa nesse texto um termo militar. A ideia do texto é que nós somos protegidos por Deus, que a nossa vida está guarnecida por Deus. Deus é o sentinela que não dorme, que não cochila, que não falha, que nos defende, porque o diabo não nos destrói, porque os problemas não nos destroem, porque há um poder maior que age em nós, e esse poder é o poder de Deus, e esse poder, ele nos segura. Segure-se nas mãos de Deus. Aquilo que nós falamos hoje de manhã, a ilustração do pai caminhando com um filho na floresta, a floresta escurece, o filho do Charles Sheed, e ele diz: pai,
Coloque a mão sobre a minha, a sua mão sobre a minha, para que eu não me perca. E o Shid, falando para o seu filho Peter, ele disse: há uma mão no universo, que é a mão de Deus. E se você colocar a sua mão na mão de Deus, você não vai se perder, aleluia! É essa a nossa esperança, um Deus que nos segura. A segurança da salvação é garantida pelo próprio Deus. E como é que a gente se apropria disso? Pedro diz no verso 5, nós nos apropriamos disso mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, Mas quando você chega no verso 6, Pedro começa dizendo: nisso exultais. O que significa a palavra exultação aqui? A palavra exultação aqui significa uma alegria extrema. Pedro está falando para a gente que está sofrendo. E Pedro diz: nisso tenha uma alegria extrema, tenha um júbilo exuberante. Por quê? Pedro agora ele vai falar sobre as provações. E ele vai dizer que mesmo nas provações, a gente pode exultar. Não pelas provações. Pedro não está apregoando um masoquismo aqui, um prazer em sofrer, não é isso. Mas Pedro ele vai falar sobre as provações, e ele diz: nisso exultais. Embora, verso 6, observe, no presente, vocês sejam contristados, se necessário, por várias provações. Note aí que Pedro ele vai dizer algumas coisas. Presta atenção. A gente precisa, irmãos, não desperdiçar as nossas dores. Tem uma entrevista do pastor John Piper. O pastor John Piper ele tem um câncer na próstata há anos. E o título da entrevista dele é: não desperdice o seu câncer. Fantástico, né? E ele diz: não desperdice o seu câncer. É muito ruim sofrer. Imagina a pessoa de câncer. A gente tem aqui irmãos que viram pessoas de câncer, irmãos que perderam familiares de câncer. O meu pai morreu de câncer. É uma doença terrível. Mas às vezes, irmãos, a gente nas adversidades só pensa nas adversidades e em se livrar delas. Mas às vezes a gente não tenta dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Nessa noite escura da minha alma, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou vivendo um problema de enfermidade, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou vivendo um problema no casamento, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu queria casar e ainda não casei, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu queria ter filhos, mas ainda não consegui ter filhos, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu tenho 10 filhos, mas eu queria ter o 11º e não consigo engravidar, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu tenho uma família que tem problemas que se retroalimentam. Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso?
E Pedro vai dizer aqui, irmãos, presta atenção, que as provações, elas são úteis para nos ensinar. Pedro diz: se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo, Deus usa as provações para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos ensinar a depender mais dEle, para que a gente cresça. Pedro vai dizer que as provações, elas são diversas. Veja que o texto fala várias provações. Há provação de todo tipo, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Provação de todo tipo, de toda espécie, de toda natureza. Provação por morte, provação por doença, provação por perda de emprego, provação por resolvendo a questão da herança, provação porque às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas não sabem lidar com muito dinheiro e terminam ficando endividadas, ou tem muito dinheiro e começa a brigar porque tem muito dinheiro, provação porque o marido tem dinheiro guardado e não avisa a mulher que tem dinheiro guardado e a mulher descobre e é uma confusão, provação porque o marido tem um cartão e não diz para a mulher que tem um cartão e ela descobre que ele tem um cartão e é uma confusão, é provação, tudo que é tipo. As provações são várias. Interessante que a palavra que Pedro usa aqui, para várias, é diversas cores. Como a Bíblia não tem coincidência, essa é a mesma palavra que Pedro usa quando ele fala que a graça de Deus é multiforme, nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 10. A mesma expressão que ele usa para dizer várias provações, ele usa para a graça, dizendo que ela é multiforme. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, para as nossas várias provações, nós temos a graça de Deus para cada uma delas. As provações são várias, mas a graça de Deus é multiforme. Os nossos problemas podem ser multicoloridos, mas a graça de Deus também é. Presta atenção, a graça de Deus para que você enfrente cada prova, cada dificuldade, em cada dificuldade que você e eu passamos, a graça de Deus para nós ali. Portanto, nós podemos, mesmo na tristeza, nos alegrar em Deus. Amém, irmãos? As provações, Pedro diz, promovem tristeza. Olha o que ele diz: sejais contristados. A ideia aí é de dor, de tristeza profunda. Mas perceba, o texto diz: nisso exultais, embora no presente, por o que, irmãos? Por o que, irmãos? Breve tempo. Por o que, irmãos? Por breve tempo. As provações não duram a vida toda. Amém, irmãos? Elas não duram a vida toda. Alô? A sua provação não vai durar para sempre. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, se você adora a Deus, essa provação que você enfrenta, ela pode passar um dia, ela pode passar 2 dias, ela pode passar 2 meses, 2 anos, 20 anos, mas ela vai passar. Ela vai passar e a graça de Deus vai continuar sobre você. Pedro diz que as provações, elas são proveitosas. Verso 7: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em quê? Louvor, glória e honra na revelação de Cristo. A imagem que Pedro usa aqui é o ourives, que ele pega um metal todo cheio de impurezas e ele coloca o metal no fogo e remove as impurezas, e aquela peça de valor fica pura.
É isso que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós somos provados pelo fogo. E lá no Oriente, quando é que o ourives, ele achava que o fogo já tinha sido suficiente para o metal? Ele achava que o fogo já tinha sido suficiente para o metal, quando ele era capaz de ver o rosto dele no metal. Quando o metal refletia o rosto dele. Deus, às vezes, Ele nos permite passar na fornalha do sofrimento. Não se desespere. Preste atenção, não se desespere. Deus quer que a face de Jesus Cristo seja refletida no seu rosto. Ele não desistiu de você. Ele não abriu mão de você. O fogo está passando, mas esse fogo não é para lhe destruir, nem é o fogo da condenação. É o fogo da aprovação da fé, para lhe moldar, para nos transformar, para brilhar a face de Cristo em nós. Observe aí, e a gente caminha para o final, que o texto diz que essas provações, que são úteis para nos ensinar, que são várias, que às vezes nos entristecem, mas que são passageiras e que são proveitosas, elas são proveitosas. Pedro vai dizer que mesmo na provação, Deus nos concede glória, glória. Verso 8 e verso 9, Pedro diz: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Só a vida cristã consegue transformar sofrimento em glória. Então, em meio às tribulações, Pedro diz: ame a Jesus Cristo, creia na pessoa dele, alegre-se em Cristo e obtenha de Cristo o fim da vossa fé, que é a salvação. Mas qual é essa alegria que permanece mesmo no sofrimento? Como é que Pedro chama essa alegria? Verso de número 8. Ele chama essa alegria de alegria indizível. O que é uma alegria indizível? É que não pode ser descrita em palavras. É uma alegria cheia de glória. É essa alegria que Deus quer que eu e você tenhamos. Ser crente não é ser triste e viver triste. Ser crente não é viver uma vida sempre abatida. Ser crente é mesmo entristecidos, estarmos sempre alegres, porque Deus cuida de nós. Termino. Tiago 1, 2 a 4. Abra sua Bíblia nesse texto e vamos ficar de pé e ler esse texto. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Vamos ler bem forte. Vamos nos apropriar dessa palavra. Vamos deixar essa palavra entrar no nosso coração. Saiba que a alegria que Deus tem para você não precisa estar tudo bem.
haverá uma eternidade para estar tudo bem. Você tem uma eternidade para estar tudo bem. Mas mesmo na prova, você pode desfrutar da alegria do Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, como disse Abacuque, eu vou exultar, eu vou alegrar no Senhor. Vamos ler juntos Tiago 1, 2 a 4, vamos ler? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque Deus está trabalhando para lhe fazer íntegro, perfeito, em nada deficiente. Vamos cantar?